Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aonde era impossível não ir. A França, embaixador, é profundamente conhecedor da sociedade francesa, da política que informa a sociedade francesa. Como é que observou este fim de semana alucinante que ainda não acabou e provavelmente não acabará tão cedo? Pelo menos as suas metástases continuarão no presente dos franceses. Como é que observou tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias? É difícil sintetizar, digamos, um conjunto muito variado de vertentes em que esta questão se divide. A França é um país que historicamente, nomeadamente em tempos contemporâneos, tem muito a rua como palco de afirmação política. Faz parte da própria democracia francesa, se assim se pode dizer, a circunstância de cada poder político que, ao ser exercido, ter que contar com o facto da rua poder, no fundo, competir com esse mesmo poder político eleito. Portanto, os franceses não se contentam em eleger alguém por 4 ou 5 em 5 anos de certa maneira, permitem-se e consideram que um dos elementos essenciais como pressão sobre essa mesma ação é a rua. A rua e as suas violências, não é verdade? A rua, mas agora a questão é o seguinte: há países onde a rua faz parte da democracia, Portugal é um deles, temos manifestações um pouco por todo lado. Há países onde essa expressão da rua se faz muitas vezes de forma violenta. Essa violência e a maneira como essa expressão se faz também depende muito, digamos, do grau de aceitação do poder político. E digo isto porquê? Com todo o cuidado. Macron foi eleito em 1917, eh, numa espécie, 2008. peço desculpa, 2017, numa espécie de plataforma nem esquerda nem direita. No fundo, acabou por secar a esquerda de uma certa maneira e acabou com o Partido Socialista praticamente e só ficou, digamos, a esquerda da esquerda, e à direita, de certa maneira, também secou o Partido Democrático de direita tradicional, que já vem do gaullismo, tentando, com tudo isto, com toda esta movimentação, travar a extrema-direita de Marine Le Pen. Isso teve o seu êxito. Macron foi uma surpresa, chega-se ao final dos primeiros 5 anos e Macron consegue ser reeleito. Mas já consegue ser reeleito numa circunstância diferente. Macron é reeleito por todos aqueles que não querem Marine Le Pen. Mas isso vê-se, aliás, pela expressão do voto na primeira volta. Macron já não oferece, digamos, o grau tão alargado de consenso que tinha no seu primeiro mandato. Isso cria-lhe uma grande dificuldade em termos de expressão do poder. E para comatar essa dificuldade, Macron tem um parlamento hoje em dia em que é minoritário, em que o seu partido é minoritário, fez aquilo para efeitos da última reforma que tentou impor e conseguiu impor, que é a passagem da reforma aos 64 anos, utilizou um mecanismo da política francesa e da política constitucional francesa, o chamado artigo 49 terceiro, que significa que o governo coloca uma medida e o Parlamento, a menos que tenha uma unanimidade contra essa mesma medida, tem que aprovar. O que significa que o Parlamento, no fundo, aprova essas medidas, para utilizar uma expressão francesa, à contre-cœur, contra o seu coração. Isto para explicar o quê? É que Macron está numa relação democrática, digamos, frágil com o seu próprio Parlamento. Nós já tínhamos visto, no início do início do seu segundo mandato, a questão do Gilets jaunes, que é uma manifestações de rua fortíssimas, que têm a ver com reivindicações da classe média, de gente classe média e até média alta em alguns casos, e com dificuldades que transportou para as ruas, a questão do preço dos combustíveis, a questão das rodoviárias, etc. Depois tivemos todo o período da pandemia que também não correu bem, e foi um período muito complicado em termos da própria reivindicação da vida. E depois esta manifestação
e lembramos das manifestações da pandemia em França, misturados entre o Gilets jaunes e a pandemia, depois a questão das reformas, da lei das reformas, e agora esta, que é motivada, ao qual, como aconteceu nos Estados Unidos, lembremos do caso George Floyd, do Black Lives Matter, foi motivada pelo assassinato de um jovem magrebino pela polícia, numa desproporção da ação que é chocante, isto é, o miúdo tinha roubado um carro, que é um crime pequeno, e é liquidado, digamos, por uma ação parece que precipitada por parte de um polícia, mas que traduz no fundo aquilo que hoje em França existe muito, que é um divórcio profundo entre as populações que vivem nas periferias das grandes cidades e em zonas suburbanas com um grau de pobreza muito, muito elevado e de exclusão muito elevado, e a polícia. A polícia francesa, historicamente, a polícia contemporânea francesa é muito dura. E a polícia francesa tem como alvos essenciais esses pequenos traficantes, delinquentes, que são ou negros ou provenientes do norte da África, às vezes de segunda e terceira geração, e essas populações sentem-se discriminadas globalmente na sociedade francesa, e dizia um miúdo há dias numa entrevista ao Le Monde, nós aprendemos na escola os princípios básicos do republicanismo, da liberté, égalité, fraternité. Ora, nós não temos nem igualdade, nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade. E é verdade isto, quer dizer, de certa maneira, os miúdos vivem em zonas difíceis, em zonas com serviços públicos maus, depois se degradam progressivamente, até porque, por exemplo, a essas zonas a polícia já não pode ir, a chamada, aquilo que os ingleses chamam as no-go areas, em que a polícia já lá não vai, porque tem medo, e portanto acabam por se criar zonas e guetos. O que é que aconteceu nesta manifestação? De um grito, digamos, de indignação relativamente à morte da criança, apareceram movimentos com gente muito jovem, estamos a falar de miúdos de 12, 13, 14, 15 anos, que, tal como noutras manifestações, mas desta vez de uma forma desproporcionada, que fizeram pilhagens um pouco por toda a França. Estamos a falar de 1.000 milhões de euros estimados em pilhagens, sem contarmos os milhares de automóveis queimados, os edifícios públicos, digamos, destruídos ou atacados, as coisas mais impensáveis. Porquê também? Porque há um sentimento por parte destes miúdos, para além de todos estes fatores de exclusão, que não justificam minimamente o que eles fizeram, mas convém desconstruí-los, se queremos ser sérios nesta análise. Estes miúdos, de certa maneira, consideram que este tipo de ações, misturados uns com os outros, lhes criam uma imagem de impunidade, uma sensação de impunidade. E, portanto, a polícia não pode ir a toda a parte, vão às lojas, vão buscar aquilo que o seu poder de compra não consegue, que os seus pais não conseguem dar, que eles não conseguem ter. E, portanto, há assim uma espécie de vingança quase social nisto. E a certa altura a polícia ficou, por um lado, abalada que estava na sua autoridade pela circunstância de um dentre eles de estar preso e inclusivamente ser acusado de um assassinato, e por outro lado a necessidade de corresponder à autoridade do Estado. Aqui foi um momento muito complicado. O governo, eu acho que fez o que pôde, porque naquela situação era muito difícil ir fazer isto de maneira diferente. Eu acho que, apesar de tudo, a polícia ainda teve o cuidado de, nestas repressões e prisões, etc., não ter tido mais problemas graves, isto é, se tivesse morto alguém, a bola de neve aumentaria. Desta vez, no entanto, a sensação que se tem face às manifestações anteriores é que isto se prolongou muito mais tempo do que o que se pensava e que, por parte dos poderes políticos franceses, as coisas ficaram, digamos, quase que chocados. E há um elemento novo, António, para terminar esta primeira fase, há um elemento novo que foi o ataque aos autarcas e às mairies, às câmaras municipais. Porquê isto, que nunca tinha aparecido em qualquer manifestação anterior? Porque, contrariamente às manifestações anteriores, no caso dos Gilets jaunes, no caso da lei das reformas, em que o poder central era quem podia mudar as coisas, muitos destes miúdos de bairro e de bairros excluídos, de bairros com problemas sociais sérios, digamos, o poder imediato são as câmaras municipais. E, portanto, eles, no fundo, têm uma reação contra o poder na dimensão local.
E isso faz com que, e agora já apareceu, e esse é que é o aspecto mais preocupante, é que contrariamente às agendas que havia de natureza temática, o princípio destas manifestações, para além do caso do miúdo assassinado, era pura e simplesmente vandalismo. Mas depois já aparece uma linguagem feita através e multiplicada através das redes sociais, no sentido de criar uma espécie de confrontação sobre o estado de coisas, sobre o poder. E isto já é, digamos, eu diria, o caos organizado. É uma revolta não institucional, mas já com um processo de agenda anti-autoridade. Isto é, houve uma captura, no seu ponto de vista, embaixador, já houve uma captura desta capacidade de revolta de uma parte da população francesa? Eu não sei, eu acho que para já a população francesa ficou assustada com isto e os sustos em matéria securitária levam ao voto na direita. E isso significa, portanto, até porque não há uma esquerda, digamos, normal, uma esquerda moderada, que possa captar isto. A esquerda, mais à esquerda, a extrema esquerda de Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon disse a certa altura uma coisa extraordinária, que é, por favor, não destruam escolas, bibliotecas e ginásios. Como quem diz, o resto, façam favor. Isso foi altamente criticado. Portanto, esta esquerda mais radical ainda não sabe onde se colocar. Mas eu não acho que tenha havido uma captura, digamos, por alguma força política especial. Há um partido político francês que não tem representação parlamentar, que é o novo partido anticapitalista, o NPA, que tem algum discurso quase de colagem a este caos, mas não tem significado. Agora, o que me parece é que a população francesa vai ter uma tentação securitária, estamos a falar de milhares e milhares de comércios destruídos, de roubos de automóveis, as pessoas passaram a noites nos parques de estacionamento, à noite revezavam-se para segurar os seus carros para que não fossem queimados. Isto é uma coisa extraordinária, quer dizer, que nota bem o que era esta profunda sensação de instabilidade na vida política francesa. E isto não deixa de ter consequências a prazo. Não há eleições agora, mas só daqui a uns anos, mas de qualquer maneira, digamos, as chances da extrema-direita poder vir a ganhar com isto são muito elevadas. Exatamente, e para uma resposta rápida, embaixador, depois de maio de 68, o Marshal de Gaulle ganhou as eleições. Não seria propriamente de extrema-direita, era talvez a direita que é hoje a direita de Macron. Acha que Macron vai ganhar alguma coisa com o que aconteceu este fim de semana? Macron já não pode ser reeleito, portanto, ele já foi eleito Claro, uma evidentemente. vez, Mas a mas linha dele ganhar alguma coisa, já não há linha dele, António, é porque o problema é o seguinte, é que não há todas as herdeiros. linhas sucessoras possíveis de Macron, e há vários sucessores possíveis, Edouard Philippe, que é o seu antigo primeiro-ministro, pode ser uma das hipóteses, mas há candidatos da direita tradicional, da direita democrática tradicional. Eh, eu acho que Macron pode ter ganho aqui, eu diria, é um bocadinho, eu não queria comparar isto a Putin, mas é assim, de certa maneira, quando há uma fragilização que leva a um reassumir da autoridade, há por algum tempo, há aqui uma espécie de novo poder, mas Macron está muito fragilizado. Macron está muito fragilizado e aquilo que era o macronismo, que era uma coisa ni de roi ni gauche, mas de certa maneira mais à direita do que à esquerda, sejamos claros, já está um bocadinho derrotado. O grande problema é se a sucessão disto se faz nas extremas, ou à direita ou à esquerda, porque em termos de projeto de Estado, nenhum desses lados nos oferece, digamos, soluções, eu diria, minimamente sossegantes. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.